Agora, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que procurar alguém que é especialista nesse assunto. E olha, se o assunto na comunicação é principalmente a audição, porque quando um fala, o outro escuta, um fator fundamental, então a gente precisa de uma fonoaudióloga. E a gente hoje recebe uma fonoaudióloga maravilhosa para conversarmos sobre audição. A audição, ao contrário do que muita gente pensa, é um sentido a ser desenvolvido e também preservado, tá? Então é preciso ter atenção não só com o nosso corpo, mas também com os ambientes em que a gente está, os lugares que a gente frequenta e como é que a gente usa a nossa audição. E a fonoaudiologia pode ajudar e muito essa nossa percepção auditiva. E para conversar mais com a gente, eu recebo então agora Patrícia Barbosa de Castro. Seja muito bem-vinda, muito querida. Obrigada. Eu gosto muito de te receber aqui, viu? Obrigada. Eu também fico muito feliz, é um prazer estar aqui, é uma delícia. Nosso. Vamos lá, vamos bater esse papo então sobre audição. Isso. É verdade que todo mundo que envelhecer, eu quero ficar bem velhinha. E você, vó, né? Você tá sabendo? Pois é, Eu parabéns. quero ser bisavó, na verdade eu quero ser tataravó. Nossa. Acho que vai dar tempo de ser tataravó. Se Deus Mas eu quero quiser. ser uma tataravó que ouve. Vai ser possível isso? Pois é, Cláudia. A audição, você falou muito bem. A audição, ela é um sentido que ela precisa, esse sentido precisa ser cuidado, porque naturalmente a gente já vai perdendo a audição com a idade. Existe uma perda natural, que a gente chama de presbiacusia. Então, conforme a gente vai envelhecendo, realmente a gente vai perdendo um pouco da audição. Mas eu costumo dizer que a audição, a gente tem que fazer uma poupança para manter bem essa audição. Porque se eu gasto e se eu vou a lugares com muita exposição de ruído, sabe quando a gente chega daquele baile ou daquela festa que o ouvido faz pi e fica ali apitando? Então, é o músculo estapédio que está ali estressadíssimo e ele está pedindo para você, olha, não faz de novo porque eu estou muito estressado. O músculo se estressa, porque é um desgaste muito grande. Então, uma vez ou outra que a gente vai na festa e, enfim, volta com aquela sensação, ok. Mas se você pensar que você está fazendo um dano nas células ciliadas, todo o desgaste dos ossos, né? Aqueles 3 ossículos que a gente conhece, que a gente estudou na época da escola, né? Bigorna, martelo e estribo. São 3 ossículos minúsculos. Se você pensar que tudo aquilo desgasta, se você colocar muito mais esforço em cima dele, você vai desgastar antes do tempo. Então, você corre realmente o risco de ter perdas auditivas e, enfim, ter um déficit auditivo por conta dos ruídos excessivos. Nossa, e pior é que quando a gente é jovem, a gente gosta de ouvir o som bem alto, né? Você foi falando e eu fui lembrando, eu gostava de colocar o som tão alto no meu carro que chegou uma vez a estourar o alto-falante. Nossa! Então, isso faz mal pro ouvido também. Muito, muito. E sabe, Cláudia, que eu estava conversando até um pouquinho antes sobre alguns estudos que estão mostrando que antes você tinha um gap, né, que é a perda auditiva em algumas frequências, nos jovens, justamente pelo uso de fone de ouvido. Então, o jovem põe a música que ele gosta, a música, né, pede, você aumenta naturalmente. Então, esse gap, essa perda auditiva, era muito comum nos jovens. E agora, o que está preocupando muito é que isso está diminuindo a idade e aumentando o gap, aumentando a perda. Ou seja, crianças menores estão apresentando perdas auditivas que os adolescentes que ouviam fone de ouvido, né, com volume muito alto apresentavam. Então, mas foi é bom um fator você falar preocupante. isso, sabe? Porque, Patrícia, eu tenho visto... Gente, atenção, então, para o que a Patrícia está falando. Eu tenho visto em restaurante, em shopping, mãe andando, criança no carrinho com fone de ouvido e iPad na mão. Exato. É isso aí. Vamos imaginar uma situação, né? Então, por exemplo, no ano passado, enfim, quando você tinha os pais em casa trabalhando. Então, você tinha o pai numa reunião ali no computador, a mãe na cozinha, o menino fazendo a lição de casa, a mãe na cozinha com o liquidificador ligado, falando alto em cima do liquidificador para o menino poder ouvir, tomando a lição dele, o menorzinho na frente da televisão, a janela aberta com o ruído dos carros passando. Então, olha
que ambiente poluído. E não é difícil disso acontecer. A gente pensa, não é? Na nossa casa isso acontece. Então, se você pensar que todo mundo ali aumentou o volume um pouco, eu para falar com meu filho, o marido para ouvir, pôs também um fone, precisou talvez aumentar, o pequenininho que estava na TV precisou aumentar o volume da TV. Então, todos nós estamos sendo expostos a ruídos competitivos. Isso para a atenção auditiva também é um problema, porque eu costumo brincar que é uma parabólica desregulada, porque você presta atenção em tudo ao mesmo tempo e não presta em nada. Então, para uma criança que está fazendo uma lição de casa e está com todo esse barulho ao redor, ele não consegue se concentrar como ele se concentraria num ambiente mais silencioso. Agora, tenho uma audiência de pessoas mais idosas que já perderam muito da sua audição. Sim. Tem jeito da gente educar melhor esses ouvidos já depois que perdeu um pouco? Aí já fica mais complicado, mas eu sou muito adepta ao uso do aparelho auditivo, né? Ele é um grande recurso realmente na ajuda. Agora, ele tem que ser bem adaptado, então o primeiro passo seria essa pessoa procurar um otorrino. Então, peraí, vamos fazer assim? Vamos. Eu conheço várias pessoas que estão com aparelho auditivo. Conheço um que é o amor da minha vida. Beijo pro meu pai. Mas eu quero que você também, que está em casa, tenha tempo agora de mandar mensagem para aquela pessoa que você conhece que usa aparelho auditivo e principalmente para aquela que reclama e fala assim: é uma porcaria, não gostei. A gente vai ouvir da fonoaudióloga o que a gente precisa quando precisa usar o aparelho auditivo. A gente tem que tomar algumas atitudes e ela vai explicar quais são, tá bom? Então segura aí. Vem cá, enquanto isso, você comigo. Manda lá suas mensagens, mas presta atenção porque tem um recado bom pra te dar e eu volto já já com a fonoaudióloga doutora Patrícia, que vai dar dicas preciosas pra gente. Agora é o seguinte, vamos mudar um pouquinho só de assunto pra dar uma descontraída, né? Você tá aí preocupada em melhorar a autoestima, tá assistindo ao Vida Melhor porque sabe que toda hora eu dou uma força, falo pra você o quanto você é maravilhosa, e é maravilhosa, não deixa a peteca cair. Mas, é o que eu disse, a gente sabe que a gente é maravilhosa, mas a gente vai ter que fazer o nosso esforço também, a nossa parte. Você acha o quê? Que todo dia eu acordo e falo, yes, vou pra academia? Não. Vamos lá. Você quer entender por que é que, de repente, você não tá curtindo seu aparelho auditivo? Vamos ver. O paciente precisa fazer algumas coisinhas para se adaptar a esse aparelho? Sim, sim. Você sabe, Cláudia, que eu estava aqui pensando em muitas pessoas que não têm aparelho auditivo. E eu acho que tem uma dica que eu posso dar, uma ajuda que eu acho que vai ser interessante. Uma coisa bem importante é a pista visual. Quando eu vejo o que a pessoa está falando, facilita muito, porque aí eu associo dois sentidos, a visão e a audição. Então, eu consigo perceber o que o outro está falando pelo movimento labial dele. Então, eu acho que aquelas pessoas que estão já percebendo, que estão com dificuldade, é muito comum as pessoas dizerem pra gente, quando você tem uma reunião com um cruzamento de conversa, as pessoas estão falando, eu não consigo entender o que um fala aqui, o outro fala ali. Às vezes é preferível você priorizar uma pessoa que você vai conversar. Então, fique de frente para ela. Se você for falar ao telefone, o telefone naturalmente ele já é um amplificador. Mas se você perceber que ao telefone está difícil, às vezes tem uma diferença também entre as duas orelhas. Então, qual é a que eu consigo discriminar melhor? Se mesmo assim você perceber que está difícil, às vezes é preferível fazer uma videochamada, porque aí você vê a pessoa e a pista visual vai auxiliar no que você vai compreender da fala daquela pessoa. Mas voltando à questão do aparelho, o aparelho auditivo, você tem de diversos valores. Eu brinco que é igual carro. Você tem desde o mais popular até aquele que você controla pelo celular. É maravilhoso. Você sabe que a minha mãe se rendeu. Casa de ferreiro, né? É bem aquela coisa. A minha mãe, eu percebi que ela foi perdendo. E com a máscara foi uma coisa que dificultou muito. E a gente conseguiu que ela fosse
fosse fazer, então, a adaptação do aparelho. Hoje é tão minúsculo, tão pequenininho. É muito pequenininho, mas tem que fazer adaptação, né? Tem que fazer. Não é uma coisa que você vai lá na loja, compra, coloca e sai. Não, você tem que fazer toda uma adaptação. E hoje existe um trabalho super desenvolvido nesse sentido. Existem, inclusive, empresas que você usa, faz um test drive. Então, você fica um tempo com o aparelho. E é como você falou, é uma questão de adaptação. Mas melhora tanto a autoestima, porque a audição está diretamente relacionada com socialização. Quando eu percebo que eu não estou conseguindo participar, que eu perdi aquela piada, que eu fiquei, de fora, isso é complicado da gente lidar. Você tende a se afastar e não procurar ajuda. Você tende a dizer, não, é porque realmente eu não estou escutando, a moçada está conversando ali, é para eu ficar mais afastada. E não, na verdade é interessante quando a gente consegue trocar, trocar experiências. Então, o mais velho, trazendo aí as experiências dele, mas ele precisa estar escutando bem mesmo. Então, o que eu diria para, assim, você me perguntou qual é o passo a passo. Primeira coisa é fazer o exame da audiometria, que é ele que vai dizer em cada frequência quanto você escuta. E o aparelho auditivo, ele vai justamente amplificar a frequência que você está com maior perda auditiva. Então, o aparelho ele vai funcionar e ele vai fazer isso tudo automaticamente. Você só precisa se preocupar com a pilha. Colocou ali, que é a bateriazinha, e ele vai fazer todo esse trabalho. Mas não é uma coisa que você, como eu disse, automática. Você precisa fazer um trabalho. E nesse trabalho é o profissional fonoaudiólogo que faz essa reabilitação. Então, ele vai treinar o seu ouvido, que já não recebia mais aquele estímulo ou de maneira efetiva, ele vai treinar. Porque o som entra por aqui, mas quem registra tudo é o cérebro. Como a gente está falando de audição, eu quero também deixar aqui um alerta para as vovós que estão assistindo ao programa e para as mães que têm filhos pequenos, que a Patrícia estava falando, que a gente não sabe, mas é muito mais frequente do que a gente imagina, crianças que já têm uma perda auditiva severa. A audiometria é importante para essas crianças também, muito. A partir de quantos anos a gente deveria levar nossos filhos para fazer uma audiometria? Pois é, posso até te falar uma coisinha antes sobre a questão da audição? Sabe que com 21 semanas de gestação, o sistema auditivo já está pronto. Olha que lindo! Então, para as gravidinhas, você tem uma em casa agora, a gente sempre comenta que é tão importante você falar com o bebê, porque o feto já está escutando. E quando você fala com uma docilidade, uma curva melódica, uma entonação, a criança sente aquele acolhimento. Imagina ela ouvir, uma discussão, uma briga, coisas mais ríspidas. Então, tudo isso influencia já desde o início. E aí, Cláudia, quando as crianças nascem, eu queria muito comentar isso, porque é uma coisa que nem sempre é divulgada, mas é uma lei. Existe o teste da orelhinha. É uma lei que nós temos desde 2011. Qualquer maternidade, seja pública ou particular, é obrigada a fazer esse exame. Então, toda criança faz esse exame. É um exame super rápido, super tranquilo de ser feito. E como você me perguntou, então, se no teste da orelhinha já deu alguma falha, a própria maternidade já fala para a família. E aí, o interessante é que se encaminhe para o otorrino. Porque aí existem alguns exames que já são mais específicos e que você pode fazer desde cedo. Então, quanto antes você descobre a perda, você tem uma série de opções, desde reabilitação já de um trabalho de fono já bem pequenininho, até um implante coclear, por exemplo. E aí, a gente continuando, vamos imaginar que a nossa criança passou, tá tudo tranquilo no teste da orelhinha, tá se desenvolvendo. É muito indicado que eles façam a audiometria quando forem para o período pré-escolar, pré-alfabetizatório. Então, sabe aquela idade, 5, 6 aninhos, que vai começar a ser alfabetizada? É interessante que se faça a audiometria, porque aí você pode descobrir exatamente
exatamente qual é o nível de audição dele, né? Qual é de que forma que a criança está escutando. E mais do que isso, você consegue perceber se está tendo alguma distorção. Você sabe que a otite de repetição é um fator bem determinante para perdas auditivas e para dificuldade de fala, dificuldade de desenvolvimento, atenção auditiva e uma coisa tão corriqueira. Então, crianças que têm otites repetidas são crianças de risco no momento de alfabetização, para ter algum déficit no processamento do som. A gente tem que ficar muito atento, né? Mamães aí tem que fazer pré-natal bonitinho, depois fazer todos os exames bonitinhos. A gente tem que realmente ter um cuidado e uma atenção muito grande. Agora, você falou de perda auditiva, falou de otite, eu me lembrei, vou até falar aqui algo que os otorrinos sempre alertam. Nada pode ser colocado no ouvido, gente. No canal do ouvido, nada. Tem gente que cutuca com cotonete, com grampo, com caneta, nada. Entendeu? A gente lava a orelha, limpa a orelha, seca a orelha. Ouvido, não, deixa ele ali quietinho. Isso mesmo. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E olha, é uma honra começar o ano tendo esse privilégio de poder te encontrar. Então, a gente agora tem um ano inteiro para você vir várias vezes, pra gente aprender muito contigo, tá bom? Fico muito feliz. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E olha, eu vou deixar aqui essa indicação que é preciosa mesmo. Patrícia Barbosa Fono, ela é um show. Siga lá no Instagram, Patrícia Barbosa Fono. No YouTube tem o canal dela e tem o telefone se você quiser marcar para bater um papo. 11 50 84 12 27. 11 50 84 12 27. Ou Instagram, YouTube, Patrícia Barbosa Fono. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Muito bom.